pessoal, Cleverson Oliveira dos Santos aqui, zootecnista, e esse é o canal Cosmotec TV. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o clima, sobre as chuvas que estão ocorrendo aqui na nossa região, a região Cone Sul do estado de Rondônia, região norte, região amazônica. E a gente vai trazer esse assunto porque a gente está caminhando aí, né, para o final do período das chuvas, né, que se inicia em 2024, né, outubro, novembro de 2024, e vai entrar aí até próximo do mês de junho, até geralmente em julho ainda pode ocorrer algumas chuvas esporádicas aí, e é isso que a gente vai tentar falar nesse vídeo. Então, antes de mais nada, para quem não é inscrito, inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, que é muito importante para a gente melhorar o nosso trabalho, deixe seu comentário, sugestões, para que a gente possa trazer mais vídeos aí para poder estar orientando e também informando nossos produtores rurais, todos os profissionais que atuam no agronegócio. Pessoal, antes de mais nada, vale ressaltar, né, que a gente vive numa região tropical, né, uma região de clima tropical, na região amazônica, que por característica já é uma região muito rica em chuvas, tá? Uma região que nos anos 80, né, na época que eu nasci, chovia praticamente o ano todo, tá? Então a gente nem tinha aí período de secas e chuvas bem definidas, né? Ao longo do tempo, esse clima, essas chuvas foram mudando, então foram tendo períodos de chuvas e alguns períodos de estiagem, onde até teve período de estiagem um pouco longos, tá? Mas não é o padrão da nossa região. O padrão da região norte, da região amazônica, é um padrão de muita chuva em um período ali reduzido ali de 3 meses, 4 meses no máximo aí de período seco. Então, e agora, né, por isso que eu estou trazendo esse vídeo, porque agora nesse momento a gente está vivendo um dos momentos bons aí do período das chuvas, né? E a gente vai trazer alguns dados aqui para vocês, como por exemplo, tá? Na região aqui da região de Vilhena, onde a gente está situado, no mês de abril choveu 137 milímetros, tá? Segundo o site Climatempo, né? Até o dia de ontem, tá? A gente teve aí um aumento acima da média de 30 milímetros por mês de abril, a mais do que choveria no abril dos anos anteriores. Uma média aí de 22% de aumento para o mês de abril. Então, muito positivo, tá? Apesar das chuvas serem irregulares, né? A gente teve chuvas muito fortes e alguns dias ali sem chuva, né? Mas, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, esse saldo foi positivo, tá? E uma coisa importante, né, que para nossa agricultura, para nossa pecuária, isso nos dá aí perspectivas positivas para o aumento aí de produtividade das lavouras, para uma melhora e uma longevidade para as pastagens da região, né? Nós vamos ter, né, tudo indica, né, com o manejo correto aí dos nossos produtores, teremos aí pastos com bom volume, com boa nutrição, pastos verdes até mais adentro no período da seca. Então, com isso teremos mais animais, mais capacidade de suporte e animais aí com desempenho melhor a pasto, né, reduzindo aí o custo de produção desses produtores, diminuindo aí custo com suplementação, né, e até no caso de um possível confinamento desses animais, esses animais podem ficar mais tempo no pasto um pouco antes de ter seu período de acabamento no confinamento, por exemplo, tá? De maneira bem empírica esse exemplo que eu estou dando agora. E mais para animais, principalmente de cria e recria, né? As vacas aí que acabaram de sair da estação, estão aí já no seu período de gestação
Então isso vai ajudar muito essas vacas a, quando chegarem no período seco, chegarem com score corporal melhor. Esses animais de desmama vão ter uma desmama bem melhor. Então, para nossa região, que a pecuária é basicamente a pasto, então isso é altamente positivo. Então, quanto mais chover, chuvas espaçadas ao longo do ano, melhor para os nossos pecuaristas. E nem isso, nem se em se tratando de pecuária leiteira, isso é até mais importante ainda, né? Até porque nossas vacas leiteiras precisam de pastos verdes e com bom teor de proteína o ano todo, né? E com isso, quando a gente tem um período de chuvas melhores, né? A gente tem um período de chuva mais longo, mais espaçado, como está acontecendo agora, a possibilidade de a gente ter pastos, vacas segurando a sua lactação por mais tempo é maior. Então isso ajuda muito os nossos produtores de leite. Lembrando também que os nossos produtores de leite do estado de Rondônia, principalmente aqui na região norte, é basicamente, na sua totalidade, aí 100% da agricultura familiar, tirando algumas pouquíssimas exceções, né? Mas estatisticamente vai chegar próximo dos 100% dos nossos produtores de leite são da agricultura familiar, e a pecuária leiteira exclusivamente a pasto, né? Exclusivamente a pasto. Então isso também é importante para produtores que trabalham com silagem, né? Isso, a chuva também vai ajudar. Então, ou seja, é bom a gente monitorar as chuvas, né? É bom que os produtores possam ter o registro dessas chuvas nas suas propriedades, fazer um controle pluviométrico, né? Hoje a gente tem aí nas lojas agropecuárias pluviômetros aí bem em conta, bem baratos. Algumas lojas podem até presentear esses produtores que já são clientes, podem presentear esses produtores com esses pluviômetros, e isso ajuda a esse produtor entender mais sobre o histórico de chuva na propriedade dele, na região dele. Vale ressaltar que no mesmo município a gente tem variações de volumes de chuva, né? Numa propriedade pode chover mais do que em outra, dependendo da região do município que ela pode se encontrar, né? Regiões onde está próximo de um rio maior, regiões que está próximo de uma serra. Então essas regiões vão ter volumes de chuva um pouco diferentes uma das outras, né? E isso é bom a gente deixar registrado, para que porque às vezes o produtor está a 50, 40 quilômetros de distância do outro, e aí às vezes quando os dois sentar para conversar, vai ver que num lugar não choveu tanto e no outro choveu exageradamente, né? O nosso vídeo aqui a gente está fazendo uma média, então fica aí a nossa dica, né? Que é muito importante ter esse controle de chuvas, tá? Nas propriedades. Então, até para você medir de um ano para o outro e saber, ó, no ano tal não choveu tanto, no ano tal já choveu muito mais. Então, você consegue ter esse controle e saber se planejar para parte nutricional do seu gado, o que você vai fazer, se você vai fazer mais silagem, se você vai aumentar uma área de silagem, se você vai usar um proteinado, qual é o período que você vai usar um proteinado, então, uma ração. Então, saibam, né, conhecer o histórico de chuva é muito importante, tá? Então, o que eu queria deixar aqui nesse vídeo é isso, tá? Monitorar as chuvas, e graças a Deus a gente está presenciando aí um período chuvoso muito bom nesse ano de 2025, e que Deus continue mandando mais chuvas para nós aí, e que abençoe todos os nossos produtores, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, e não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e manda esse vídeo para quem você conhece, para quem você queira que tenha essas dicas, e mande sugestões para que a gente possa fazer mais vídeos, beleza? Um grande abraço e fiquem todos com Deus, até a próxima.